Neste momento vamos estudar a lição de número 3 de Lições Bíblicas. O título é O Estado Intermediário dos Mortos. O texto áureo: E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lucas capítulo 16, versículo 23. Verdade prática. O estado intermediário representa um lugar espiritual fixo, onde as almas e os espíritos dos mortos aguardam a ressurreição de seus corpos, para apresentarem-se posteriormente perante o Supremo Juiz. Neste momento nós vamos ver a leitura bíblica em classe. Está em Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia, cheio de chagas, à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E, clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém dos mortos ressuscite. Ainda que algum dos mortos ressuscite. Vamos para o comentário desta lição. Introdução. Como existe uma diversidade de interpretações a respeito e para evitar confusão de ideias acerca do estado intermediário, devemos aclarar essa doutrina. Primeiro ponto: a vida depois da morte. São vários os argumentos que reforçam a doutrina bíblica sobre a vida além túmulo. 1. Argumento histórico. Se a questão da vida além-morte estivesse fundamentada apenas em teorias e conjecturas filosóficas, ela já teria desaparecido. Mas as provas da crença na imortalidade estão impressas na experiência da humanidade. Segundo subponto: argumento teleológico. Procura provar que a vida do ser humano tem uma finalidade além da própria vida física. Há algo que vai além da matéria de nossos corpos. É a parte espiritual. Quando Jesus Cristo aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção, estava de fato desfazendo a morte espiritual e concedendo vida eterna, a imortalidade. 2 Timóteo 1:10. A vida humana tem uma finalidade superior, tem um telos, uma razão de ser, um desígnio. Terceiro, argumento moral. Há um governador moral dentro de cada ser humano, chamado consciência, que rege as suas ações.
Sua existência dentro do espírito humano indica sua função interna como um sensor moral, aliado à soberania divina. Quarto subponto, argumento metafísico. Os elementos imateriais do ser humano denunciam o sentido metafísico que compõe a sua alma e espírito. Esses elementos são indissolúveis. Portanto, como evitar a realidade da vida além-morte? É impossível. A palavra imortalidade no grego é atanásia e significa literalmente ausência de morte. No sentido pleno, somente Deus possui vida total, imperecível e imortal. 1 Timóteo 1,17. Ele é a fonte de vida eterna e ninguém mais pode dá-la. No sentido relativo, o crente possui imortalidade conquistada pelos méritos de Jesus no Calvário. Veja 2 Timóteo capítulo 1, versículos 8 a 12. Agora vamos ver o que não é estado intermediário, o segundo ponto. Primeiro subponto, não é purgatório. Heresia lançada pelos católicos romanos para identificar o Sheol Hades como lugar de prova ou de segunda oportunidade para as almas daquelas pessoas que não conseguiram se purificar o suficiente para galgarem o céu. Declara a doutrina romana que é uma forma desses mortos serem provados e submetidos a um processo de purificação. Entretanto, essa doutrina não tem base na Bíblia e é feita sobre premissas falsas. Se o purgatório fosse uma realidade, então a obra de Cristo não teria sido completa. Se alguém quer garantir sua salvação eterna, precisa garanti-la em vida física. Depois da morte, só resta a ressurreição. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Segundo subponto, o que não é estado intermediário não é o limbus patrum. O vocábulo limbus significa borda, orla. A ideia é paralela ao purgatório e foi criada pelos católicos romanos para denotar um lugar na orla ou na borda do inferno, onde as almas dos antigos santos ficavam até a ressurreição. Ensina ainda essa igreja que o limbus patrum, paz, era aquela orla do inferno onde Cristo desceu após sua morte na cruz para libertar os pais, santos do Antigo Testamento do seu confinamento temporário e levá-los em triunfo para o céu. Identificam o seio de Abraão como sendo o limbus patrum. Lucas capítulo 16, versículo 23. Mas o limbus patrum não tem apoio bíblico e nem existe uma orla para os pais, os santos antigos. Terceiro subponto, não é também o limbus infantus. A palavra infantus refere-se a crianças. Na doutrina romana havia no Sheol Hades um lugar especial de habitação das almas de todas as crianças não batizadas. Segundo essa doutrina, nenhuma criança não batizada pode entrar no céu. Por outro lado, é inaceitável a ideia do limbus infantum como um lugar de prova, também para crianças. 4. Não é um estado para reencarnações. Não é um lugar de migrações e perambulações espaciais. Os espíritas gostam de usar o texto de Lucas capítulo 16, versículos 22 e 23, para afirmarem que os mortos podem ajudar os vivos. Mas Jesus, ao ensinar sobre o assunto, declarou que era impossível que Lázaro ou algum outro que estivesse no paraíso saísse daquele lugar para entregar mensagem aos familiares do rico. Jesus disse que os vivos tinham a lei e os profetas, isto é, eles tinham o Tanakh, as escrituras do Velho Testamento.
Os mortos não podiam sair de seus lugares para se comunicarem com os vivos. Portanto, é uma fraude afirmar essa possibilidade de comunicação com os mortos. Usam equivocadamente João capítulo 3, versículo 3, para defenderem a ideia da reencarnação. Vários textos bíblicos anulam essa falsa doutrina. Por exemplo, Deuteronômio 18, 9 a 14, Jó 7, versículos 9 e 10, Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6 e Lucas capítulo 16, versículo 31. Agora vamos para o terceiro ponto, e no terceiro ponto nós vamos dizer o que é estado intermediário. Já vimos o que não é estado intermediário, agora vamos ver o que é o estado intermediário. 1. É uma habitação espiritual fixa e temporal. Biblicamente, o estado intermediário é um modo de existir entre a morte física e a ressurreição final do corpo sepultado. No Antigo Testamento, esse lugar é identificado como Sheol, no hebraico, e no Novo Testamento como Hades, no grego. Os dois termos dizem respeito ao reino da morte. Salmo 18, versículo 5. 2 Samuel 22, versículos 5, 6. É um lugar espiritual em que as almas e espíritos dos mortos habitam fixamente até que seus corpos sejam ressuscitados para a vida eterna ou para a perdição eterna. O Sheol ou Hades não é a sepultura, como ensinam os testemunhas de Jeová. A palavra hebraica para sepultura é kever, e a palavra grega para sepultura é mnemeion. É o estado das almas e espíritos fora dos seus corpos, aguardando o tempo em que terão de comparecer perante Deus. 2. É um lugar de consciência ativa e ação racional, ou seja, o morto não fica dormindo após a sua morte. A alma não dorme, o que dorme é o corpo, mas a alma continua ativa e tem uma ação racional e age racionalmente, sabe o que está acontecendo. Segundo Jesus descreveu esse lugar, o rico e Lázaro participam de uma conversação no Sheol Hades, estando apenas em lados diferentes. Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. O apóstolo Paulo descreve-o, no que tange aos salvos, como um lugar de comunhão com o Senhor. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículos 6 a 9, e Filipenses 1, 23. A Bíblia denomina-o como um lugar de consolação, seio de Abraão ou paraíso. Lucas capítulo 16, versículos 22, 25, 2 aos Coríntios 12, 2 a 4. Se fosse um lugar neutro para as almas e espíritos dos mortos, não haveria razão para Jesus identificá-lo com os nomes que deu. Da mesma forma, o lugar de tormento não teria razão de ser se não houvesse consciência naquele lugar. Segundo Jesus, havia um grande abismo que separava o seio de Abraão da parte de castigo do Sheol Hades. Então o rico, levantando a cabeça, viu ao longe a Lázaro recostado no seio de Abraão. Uma figura metafórica para dizer que Lázaro estava sendo consolado, enquanto o rico estava sofrendo horrores no Sheol Hades, na parte de castigo, que era separada por um abismo insondável. Rejeita-se, segundo a Bíblia, a teoria de que o Sheol Hades é um lugar de repouso inconsciente. A Bíblia fala dos crentes falecidos como os que dormem no Senhor. 1 aos Coríntios 15, 6, 1 aos Tessalonicenses 4, 13. E isto não refere a uma forma de dormir inconsciente, mas de repouso, de descanso. Significa que o salvo descansa de suas obras após a sua morte, pois já está com o Senhor. Mas não que ele fica
fica sem consciência, que ele fica dormindo, fica num estado inativo após a morte. As atividades existentes no Sheol Hades não implicam que os mortos possam sair daquele lugar, mas que estão retidos até a ressurreição de seus corpos para apresentarem-se perante o Senhor. Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, capítulo 23, versículo 43 e Atos capítulo 7, versículo 59. Vamos para o quarto ponto, o Sheol Hades, antes e depois do Calvário. Primeiro subponto do quarto ponto, antes do Calvário. Como era o Sheol Hades antes do Calvário? O Sheol Hades dividia-se em 3 partes distintas. Para entender essa habitação provisória dos mortos, podemos ilustrá-lo por um círculo dividido em 3 partes. A primeira parte é o lugar dos justos, chamada paraíso, seio de Abraão, lugar de consolo. Lucas 16, versículos 22, 25 e capítulo 23, versículo 43. A segunda é a parte dos ímpios, denominada lugar de tormento. Lucas capítulo 16, versículo 23. A terceira fica entre a dos justos e a dos ímpios e é identificada como lugar de trevas, lugar de prisões eternas, abismo. Lucas 16, 26, 2 de Pedro 2, 4, Judas versículo 6. Nessa terceira parte foi aprisionada uma classe de anjos caídos, a qual não sai desse abismo, senão quando Deus permitir nos dias da grande tribulação. Veja Apocalipse capítulo 9, versículos 1 a 12. Não há qualquer possibilidade de contato com esses espíritos caídos, habitantes do poço do abismo. E depois do Calvário, vamos ver o que aconteceu no Sheol Hades. Houve uma mudança dentro do mundo das almas e espíritos dos mortos após o evento do Calvário. Quando Cristo enfrentou a morte e a sepultura e as venceu, efetuou uma mudança radical no Sheol Hades. Efésios capítulo 4, versículos 9 e 10, Apocalipse capítulo 1, versículos 17 e 18. Abrindo um parênteses aqui, Jesus não foi torturado no Sheol Hades, na parte má do Sheol Hades, para pagar os nossos pecados espirituais. Essa é uma doutrina errônea da teologia da prosperidade e que vai contra a doutrina bíblica e é até uma blasfêmia. A parte do paraíso foi trasladada para o terceiro céu na presença de Deus, segundo aos Coríntios 12, 2, 4, ou seja, a parte onde estavam os santos, separando-se completamente das partes inferiores, onde continuam os ímpios mortos, ou seja, os ímpios mortos descem para baixo, ou seja, eles ainda estão indo para o Sheol Hades, onde ficam aprisionados até o dia do juízo. E observação, é um lugar de tormento. Somente os justos gozam dessa mudança em esperança pelo dia final, quando esse estado temporário se acabará, e viverão para sempre com o Senhor num corpo espiritual ressurreto. Vamos para a conclusão agora. Essa doutrina bíblica fortalece a nossa fé ao dar-nos segurança acerca dos mortos em Cristo e é a garantia de que a vida humana tem um propósito elevado, além de renovar a nossa esperança de estar para sempre com o Senhor. Agora, como apêndice, vamos ver uns auxílios suplementares a esse estudo. E temos aqui um subsídio bibliológico. A maioria dos israelitas, porém, olhava para a vida com uma atitude positiva. Salmo 128, versículos 5 e 6. O suicídio era extremamente raro e uma vida longa era considerada bênção de Deus. Salmo 91, versículo 16.
A morte trazia tristeza, usualmente expressada com lamentações em voz alta e com luto profundo. Mateus capítulo 9, versículo 23, Lucas capítulo 8, versículo 52. Os costumes israelitas de sepultamento eram diferentes daqueles praticados pelos povos em derredor. Os túmulos dos faraós ficavam repletos de móveis e de muitos outros objetos, visando proporcionar-lhes o mesmo nível de vida no além. Os cananitas colocavam uma lâmpada, um vasilhame de óleo e um vaso de alimentos no esquife de cada pessoa sepultada. Os israelitas agiam de outra forma. O corpo envolvido em pano de linho, usualmente ungido com especiarias, era simplesmente deitado num túmulo ou enterrado numa cova. Isso não significava, porém, que não acreditassem na vida no além. Falavam da ida do espírito a um lugar que, em hebraico, era chamado Sheol, ou, às vezes, mencionavam a presença de Deus. Teologia Sistemática, CPAD. Agora vamos ver um subsídio doutrinário. Várias religiões orientais, por causa do seu conceito cíclico da história, ensinam a reencarnação. Na morte, a pessoa recebe uma nova identidade e nasce noutra vida como animal, um ser humano ou até mesmo um deus. Sustentam que as ações da pessoa geram uma força, karma, que exige a transmigração das almas e determina o destino da pessoa na próxima existência. A Bíblia, todavia, deixa claro que agora é o dia da salvação, segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Não podemos salvar-nos mediante as nossas boas obras. Deus tem providenciado, por meio de Jesus Cristo, a salvação total que expia os nossos pecados e cancela a nossa culpa. Não precisamos de outra vida para cuidar dos pecados e enganos desta vida ou de quaisquer supostas existências anteriores. Além disso, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação, inclusive a plenitude das bênçãos da nossa herança. Hebreus capítulo 9, versículos 27 e 28. Teologia Sistemática, CPAD. Temos por último o subsídio teológico. A palavra paraíso é de origem persa e significa uma espécie de jardim, usada simbolicamente quanto ao lugar dos justos mortos. No paraíso, Lázaro podia conversar com o rico que ali sofria o tormento dos ímpios, havendo entre eles um abismo intransponível. Lucas capítulo 16, versículos 18 a 31. Depois de sua morte, Jesus esteve 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus capítulo 12, versículo 40, Atos capítulo 2, versículo 27, Ezequiel capítulo 31, versículos 15 a 17. Paulo descreve esse lugar como as regiões inferiores da terra, não é o túmulo. A alma de Jesus aqui desceu às regiões inferiores da terra, mas não para ser torturada. Seguindo uma interpretação, ele foi proclamar a sua vitória aos espíritos em prisão, ou seja, aos espíritos dos ímpios, que no tempo de Noé não aceitaram a oferta de salvação. Portanto, concluímos que o paraíso em que Jesus e o malfeitor entraram estava no coração da terra. Nesta descida ao Hades, Cristo efetuou uma grande e permanente mudança na região dos salvos, isto é, nas condições dos justos mortos. Ele anunciou a sua vitória aos espíritos ali retidos.
É o que significa a expressão de Pedro, que Cristo pregou aos espíritos em prisão. 1 de Pedro 3, 18 a 20. A palavra usada no original implica em anunciar, comunicar, não pregar, como se entende em homilética. O plano divino através dos séculos. CPAD. Bom, aqui termino esse estudo sobre o estado intermediário. Espero que Deus faça com que muitas pessoas venham a ver esse estudo, principalmente aqueles que não acreditam na retribuição após a morte e que não acreditam que a alma é imortal e que sobrevive à morte do corpo. Essas pessoas, que elas possam ver esse estudo e virem a tirar as suas conclusões, se fechando o coração, se abrindo. Isso eu deixo na mão do Senhor Deus e peço que o Espírito Santo esteja abrindo os corações para entender a sua palavra. Pois por mais que argumentemos, se o Espírito Santo do Senhor não fazer a obra, se ele não abrir os corações, não abrir a inteligência, se ele não fazer com que os homens reconheçam a verdade da palavra, toda a nossa eloquência e teologia cairão por terra. Mas, confiando no poder do Senhor, de que a sua palavra nunca voltará vazia, espero os frutos desta palavra pregada. Em nome de Jesus. Amém.